Todo mundo conhece o Império Galáctico de Palpatine, mas milênios antes dele, gente, existia uma estrutura de poder muito mais organizada e muito mais aterrorizante. No ano de 3681 antes da Batalha de Yavin, o Império Sith reconstituído surgiu das sombras das regiões desconhecidas para esmagar a República Galáctica. No topo dessa pirâmide de sangue estava o Imperador Vitiate, só que ele não governava sozinho, gente. Para que a sua máquina de guerra funcionasse com a máxima eficiência, ele precisou criar o Conselho Sombrio. Esse foi sem dúvida o único conselho Sith na história de Star Wars que realmente funcionou, pelo menos da maneira distorcida que os Sith entendem como um sucesso. A história do Conselho Sombrio começa com uma tragédia de proporções cósmicas no ano 5000 antes da Batalha de Yavin. Após a derrota de Naga Saddle durante a Grande Guerra do Hiperespaço, os Sith estavam, gente, à beira da extinção. Foi então que surgiu um Lord Sith chamado Tenebrae, que mais tarde seria conhecido como Vitiate. Esse garoto, ele viu uma oportunidade, gente. Ele convocou 8.000 Lords Sith para o seu mundo natal, o planeta Nathema. Lá ele realizou um ritual tão sombrio que desafiou a compreensão de qualquer outro. Vitiate, ele drenou a força vital de todos os seres vivos do planeta, incluindo os 8.000 Sith. O resultado final dessa tragédia foi aterrorizante. O planeta Nathema se tornou um vácuo na força, um mundo cinzento e morto. Vitiate, ele obteve a imortalidade e um poder quase divino. E ele então convenceu os sobreviventes de que a República os caçaria até o fim, tornando-se então o salvador do seu povo. Durante séculos de êxodo, Vitiate liderou seu povo até o mundo de Dromund Kaas. Lá, enquanto ele se retirava para estudar rituais ainda mais obscuros, ainda mais sombrios, ele precisava, obviamente, de alguém para cuidar da burocracia, o dia a dia do seu império que estava crescendo. E então, assim, em 4980, antes da Batalha de Yavin, ele selecionou 12 Lords Sith de sua confiança para formar o primeiro Conselho Sombrio. O Conselho Sombrio, gente, não era apenas um grupo de conselheiros. Ele era, na realidade, a base, a espinha dorsal do Império de Vitiate. Cada um dos seus 12 membros controlava uma esfera de influência, um departamento vital para a sobrevivência da sociedade Sith. Diferente do Conselho Jedi, onde se buscava a sabedoria, e o consenso entre todos os membros, o Conselho Sombrio do outro lado era um ninho de víboras, somente cobras. A traição era esperada, só que a eficiência, gente, essa parte era obrigatória. Em primeiro lugar, a gente tem a esfera de defesa do Império. Essa era a muralha, a barreira do Império Sith. A sua função era erradicar as ameaças internas e externas. Por décadas, essa esfera foi liderada por ninguém menos que o Darth Marr, possivelmente o membro mais poderoso do Conselho Sombrio. Marr era um cara único, ele era especial. Ele não se envolvia em fofocas políticas. Ele usava sua armadura completa o tempo inteiro e era, sem dúvidas, o membro mais respeitado do Conselho Sombrio. Para ele, o Império Sith era a coisa mais importante que existia. Era mais importante que qualquer ego individual do Sith. A próxima esfera era a esfera da ofensiva militar. Enquanto a defesa protegia, a ofensiva conquistava. Essa esfera do Império Sith, ela controlava o poder de fogo bruto do Império Sith. É nessa esfera que a gente viu a maior rotatividade de líderes, devido especialmente à traição. Darth Vengeance liderou essa esfera até ser morto pelo seu aprendiz, o tão manipulador Darth Baraz, o rei da traição. Baraz tentou se declarar até mesmo a voz do Imperador, se achando, claro, o Sith mais importante, e ele jurava que o Vitiate jamais ia desconfiar. Só que, devido à sua arrogância, ele acabou sendo executado no final. Depois de Baraz, essa esfera foi liderada pelo notável Darth Arho, e depois dele, eventualmente, pelo infame Darth Malgus. A próxima esfera que a gente tem é a esfera da estratégia militar. Aqui é onde se decidia como a guerra seria vencida. As decisões sobre táticas de invasão, os bloqueios planetários, tudo que acontecia na guerra vinha dessa esfera, e ela era comandada por ninguém menos que Darth Azamin, e depois de ser morta graças ao Darth Decimus, ela foi substituída por ele. Decimus foi o mestre por trás da invasão de Corellia. Ele quase venceu a guerra para o Sith, ele só foi parado no final, depois de uma resistência desesperadora no último minuto em Corellia. A próxima esfera é a esfera de inteligência imperial. Essa esfera, gente, gerenciava a vasta rede de espiões e assassinos espalhados pela galáxia. O líder mais enigmático dessa esfera foi o Darth Jadus. Jadus era tão poderoso que o próprio Imperador Vitiate
Vitiate o considerava o segundo em poder, apesar que o Darth Maul é um contestante aí muito forte para isso. O Jadus, ele nunca mostrou seu rosto, e ele falava somente através de sussurros aterrorizantes. Ele acreditava que o medo era a forma mais eficiente de trazer a ordem. O próximo é a esfera de conhecimento antigo. Os Sith, a gente sabe disso, os Sith são obcecados pelo passado. Essa esfera era responsável por escavar tumbas e decifrar línguas mortas aí para encontrar artefatos de poder para os Sith. Essa esfera era liderada pelo Darth Thanaton, um tradicionalista rigoroso, ultraconservador. Thanaton, ele acreditava que os novos Sith deveriam ser colocados em seus lugares, o que levou a um conflito ali mortal com o jovem ambicioso Darth Nox, que eventualmente tomaria o seu assento. A próxima esfera é a esfera de produção e logística. Sem comida, combustível e escravos para o Império Sith, o Império parava, gente. Essa é a esfera prática. Darth Vowron, um Sith sangue puro extremamente carismático e sagaz, controlava essa esfera. Esse cara sobreviveu por décadas no Conselho Sombrio usando nada além da inteligência e o seu charme, algo que é muito raro entre os Sith, provando que nem tudo, né, gente, a gente resolve com sabre de luz na mão. Às vezes um barulho ali, uma conversa correta, resolve tudo. A próxima esfera é a esfera de expansão e diplomacia. Parece estranho, né, a gente falar em diplomacia para um Sith, um Império Sith, só que eles também precisavam negociar com sindicatos criminosos, planetas neutros, dentre outros. O Darth Ravage era o mestre dessa esfera. No entanto, ele usava a diplomacia mais como uma ferramenta de bulinar os outros, forçando sistemas inteiros a servir o cara sob a ameaça de aniquilação total. Vamos ser honestos, isso não é diplomacia, gente. Próxima esfera é a esfera de leis e justiça. Essa esfera mantinha a ordem interna através do terror. Eles puniam a dissidência e garantiam que o cidadão comum imperial tivesse orgulho e medo dos seus mestres. Darth Mortis era o cara que liderava essa esfera. Ele era um juiz implacável e ele acreditava que a tradição era o que impedia que o Império Sith se autodestruísse. A gente tem também a esfera da ciência biótica. Aqui o foco era a perfeição do corpo orgânico através de meios sombrios. A alquimia Sith, vírus letais e a bioengenharia eram criados aqui, gente. Darth Acheron era o líder deles. Ele era conhecido pela sua crueldade extrema, matando subordinados por falhas minúsculas. Ele mesmo era quase inteiramente cibernético, odiando a fraqueza da carne. Então, para ele, qualquer alteração no corpo de uma pessoa era visto como uma vantagem. O próximo é a esfera da tecnologia. Essa esfera era focada na engenharia mecânica e nas super-armas imperiais. A brilhante Darth Macis foi a sua líder mais famosa. Ela construiu até mesmo uma instalação Sunraiser para produzir armas, gente, capazes de destruir estrelas. Após a sua morte, a sua cadeira, o seu assento passou para Darth Hydra, posteriormente para Darth Cared, até chegar no final para Darth Acina, que mais tarde se tornaria a Imperatriz do Império. O próximo é a esfera da filosofia do Sith. O papel aqui, gente, era garantir que o código sagrado do Sith fosse seguido à risca e que os ensinamentos dos Jedi fossem erradicados da galáxia. O Darth Aruk, ele liderou essa esfera com um punho de ferro, focando especialmente em destruir o culto dos Revanitas, os caras aí que idolatravam Darth Revan. Esses caras tentavam misturar os ensinamentos da luz junto com os ensinamentos sombrios dentro do Império Sith. Isso era uma completa abominação, gente, um pecado. E por último a gente tem a esfera dos mistérios. Essa é a mais secreta de todas. Quase ninguém no Império Sith sabia o que faziam lá dentro. Era liderada especialmente pelo Darth Rictus. Essa esfera aí guardava segredos que eram perigosos demais até para os outros Lords Sith. Eles eram responsáveis aí pelo gerenciamento de assassinos de elite do Império e pela proteção dos segredos mais íntimos do próprio Imperador Vitiate. Esse conselho sombrio do Vitiate, gente, ele durou séculos, e o segredo era exatamente esse, era essa estrutura de esferas. Cada Lord Sith dentro do Império tinha um domínio claro, ele tinha uma função, tinha um objetivo, ele tinha o seu papel. Eles podiam brigar entre si, mas o sistema burocrático, ele garantia que no final das contas, o Império ainda ia continuar funcionando. Essa é a parte mais importante do Império Sith. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam sobre o Conselho Sombrio. E se você gostou do vídeo, cara, cuidado com a traição, hein? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no Conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.